Encontros com o Futuro, hoje com Roberto Luiz Massaro, de uma empresa quase centenária. Fanning, gerente de marketing na empresa, vem contar aqui pra gente um pouco da atuação nacional e internacional. E comigo aqui na bancada, a professora Gleriane Torres, da FIA Business School, e professor Plínio Souza, da SPM de São Paulo. Prazer enorme te ter aqui, Roberto. Conta um pouquinho desses 100 anos da empresa, se é que dá para contar em uma frase. Legal, eu agradeço pela introdução e é um prazer estar aqui com vocês, com todos vocês aí, dessa bancada aqui, né? Eu estou muito feliz aqui de estar ao lado, né, com o representante da SPM, que é uma instituição de alto renome também, né, e da FIA também, né? E você, Pedro, também, descobrir que a gente já tem uma história, né? A Fanny já tem uma história contigo no passado, né? Da edição do livro, Da edição dos do livro, 90 anos, dos já 90 tem 10 anos isso. Exatamente, é um livro que a gente ainda utiliza, né? A gente ainda distribui, né? Porque a gente valoriza. Acho que foi o melhor trabalho editorial que a Fanning já fez no passado, quer dizer, até hoje, né? Que legal. Então eu posso dizer com maior tranquilidade isso, não estou falando da boca para fora, que foi um trabalho muito bem feito, né? Ele também tem a sua versão ali, né, em espanhol, né? Também ali para o público. Enfim, então, bom, falando um pouquinho sobre a Fanning, né? É uma empresa que é uma empresa familiar, ela foi fundada pelo meu tataravô em 1924, né? Arthur Schmidt. Ele veio da Alemanha no ano de 1919 e em 1924 ele fundou a empresa que até então se chamava Arthur Schmidt Companhia Limitada. Naquela época ele trabalhava com equipamentos laboratoriais, né? E temos marcas, inclusive, que temos até hoje no nosso portfólio, né, de centrífugas, por exemplo, como a marca Excelsa, né, que é uma marca comercial que representa a nossa linha de centrífugas, ainda parte do nosso portfólio laboratorial. Ela é até mais antiga do que o nome Fanning, né? Mas a Fanning até então se chamava Arthur Schmidt Companhia Limitada, mudou o nome, né? E até os anos 50, o core business da empresa, né, o grande foco dela foram os equipamentos laboratoriais, né? Centrífugas, estufas, banho-maria, né? Nós temos até hoje esse produto no nosso portfólio, mas em 1954, que foi justamente o ano do falecimento do fundador, e aí no caso o filho dele, o Walter Schmidt, assumiu, né, a liderança da empresa, ele mudou um pouco o rumo dessa empresa. Em 1954 ele desenvolveu a primeira incubadora neonatal brasileira, que é um equipamento voltado para o cuidado e tratamento aos recém-nascidos, né? Então, os anos foram se passando e por volta dos anos 70, na década de 70, né, aliada também com a internacionalização da empresa, né, foi uma das primeiras empresas brasileiras no ramo de equipamentos médicos a exportar também, né, os produtos. A neonatologia se tornou, nessa época, nos anos 70 mais ou menos, como o core business da organização, né? E até hoje ela é o core business, né? A nossa principal atividade é o desenvolvimento e comercialização de produtos médicos hospitalares, né? Que são dedicados ao cuidado e ao tratamento dos recém-nascidos. Então, hoje, no nosso portfólio de neonatologia, nós temos incubadoras neonatais, nós temos berços aquecidos, justamente para evitar a hipotermia do recém-nascido na sala de parto, na UTI. Nós temos fototerapia, também para o tratamento da icterícia neonatal, né, que é uma condição que hoje em dia é muito fácil de se tratar, né, através do equipamento de fototerapia, mas décadas atrás se tratava através da transfusão de sangue. Transfusão, né? de sangue. Você imagina para o recém-nascido, ainda mais para um recém-nascido prematuro, como que isso é invasivo e como isso é perigoso, né? E graças a Deus, né, hoje a gente tem uma solução, né, na verdade já é uma tecnologia que já tem alguns anos, né, que ela consegue facilitar, né, o tratamento e um tratamento completamente seguro, não invasivo. Temos também reanimadores neonatais que auxiliam, né, na reanimação neonatal. Se o recém-nascido, por exemplo, tem uma parada cardiorrespiratória, ele tem ali um tipo de equipamento que vai fornecer para ele um fluxo contínuo de gás oxigênio misturado com ar comprimido, né? E temos, entre outras soluções, né? Temos cama de parto humanizado. Então é um portfólio pensado por pessoas que pensam no que há de melhor, né, nas melhores práticas médicas para o cuidado ao recém-nascido, né, e no ambiente hospitalar. E, Roberto, Então, esse gigante que vocês conseguiram construir, exporta para onde? O mercado principal de vocês é o interno? Ou como é que isso está balanceado na empresa? beleza. Atualmente, o nosso maior cliente, de fato, é o Estado brasileiro, né?
Nós temos participação em todos os estados, das unidades da federação, temos representantes comerciais, só que nós também exportamos para 135 países. 135? Exato. Então, nos mercados, né, fora do Brasil que nós temos maior destaque, você pode encontrar países como Etiópia, Quênia, Colômbia, a própria Bolívia, por exemplo, a Índia, onde nós temos também uma fábrica, né, em Bangalore, no sul da Índia. A nossa matriz, nossa principal fábrica fica em Guarulhos, né, aqui do lado de São Paulo. Nosso escritório comercial também fica em São Paulo. Temos uma fábrica na Índia, em Bangalore, para atender o mercado indiano. E temos também um escritório comercial na Jordânia, né? Então, assim, nós já exportamos para diversos países ao redor do mundo, né, na Europa também, México também, a América Latina inteira praticamente. E hoje a gente está num processo, né, de amadurecimento, né, da internacionalização, né? Então é um processo complexo, ele tem que ser feito através de uma visão de longo prazo. Estamos caminhando nesse sentido também. Olha, Gleriane, que orgulho, né, uma indústria nacional. Exatamente. E eu estou aqui pensando que vocês certamente conseguem acessar esses mercados por conta da tecnologia, que vocês devem chegar nesses mercados com uma tecnologia muito, né, interessante, inovadora, mas eu imagino que nesses mercados também vocês devam se deparar com muitas questões sociais difíceis. Sim. Você falando de Índia, né? E aí... como é que os seus produtos resolvem e ajudam a, né, amenizar questões sociais graves, né, de doenças? Perfeito, boa pergunta. A Fanning, ela teve, inclusive, há pouco tempo atrás, teve uma mudança, né, na visão do negócio, no sentido da missão, visão e valores da empresa foram atualizados, né, e nessa mudança está contemplada também, mas, na verdade, sempre fez parte da história da empresa, mas agora de uma forma mais clara, mais transparente, né, para o mercado, a nossa intenção de desenvolver e fornecer soluções mais acessíveis na área da saúde. Então, ao mesmo tempo que nós temos produtos de alto valor agregado, que vocês vão encontrar em maternidade de altíssimo nível, de altíssima complexidade também aqui, por exemplo, na capital São Paulo, né, na capital do estado de São Paulo, vocês também vão encontrar soluções nossas voltadas para regiões que carecem, né, de uma infraestrutura hospitalar mais robusta, entre outras coisas. Então, nós temos soluções para diversos segmentos, de fato, né? E dessa forma a gente consegue ver lá na ponta, através, obviamente, também da capacitação de profissionais, né? Estou falando aqui do público multidisciplinar que interage com o equipamento, né? Como o nosso negócio é um negócio B2B, nós interagimos diretamente com diversos players dentro da organização, tanto no setor privado quanto no público, né? Mas no hospital, né, querendo ou não, no hospital, no final ali do dia, a gente lida com enfermeiras, com médicos, com fisioterapeutas, com engenheiros clínicos, né, com assistentes, auxiliares de enfermagem, terapeutas ocupacionais. Todos eles, entre outros indivíduos, interagem com o equipamento de alguma forma. Sim. Cada um com a sua área de conhecimento. E todos eles devem ser capacitados, né, para interagir com o equipamento da melhor forma possível. E isso é um fator crucial para garantir que os equipamentos não apenas cheguem nas diversas localidades, né, nas situações, sejam bem utilizados. Um equipamento que a gente usa muito como um exemplo para ilustrar essa capilaridade, né, o atendimento a essas diversas realidades, é a incubadora de transporte, por exemplo. A gente tem incubadora de transporte, as incubadoras estacionárias são aquelas que ficam, né, dentro da UTI neonatal, mas tem também as de transporte, que elas servem ali para, da mesma forma como a incubadora estacionária, simular ali o ambiente intrauterino, né, para o recém-nascido prematuro, na maioria das vezes, obviamente. O bebê prematuro é aquele bebê que nasceu antes de 37 semanas, né? Então, os tecidos do corpo dele não estão completamente formados ainda. Você tem graus de prematuridade também. Você tem um recém-nascido que nasceu com 23 semanas, tem recém-nascido que nasceu com 36 semanas. Ambos são prematuros em níveis diferentes. Sim. Né? Os bebês a termo são aqueles que nascem entre 37 e 42, né? Normalmente, o bebê, quando ele é prematuro, ele vai ser encaminhado para uma incubadora. Às vezes, ele nasceu numa região de difícil acesso, com baixa infraestrutura, por exemplo, e ele precisa ser encaminhado para um local, para um centro de referência, né? Como é que você vai fazer esse transporte garantindo, né, todo o monitoramento e a estabilidade térmica dele, né, o controle do oxigênio, da concentração, né, de oxigênio também, da umidade, enfim, naquele ambiente fechado ali para simular
né, o ambiente intrauterino através de uma incubadora de transporte, né? E essa incubadora de transporte, ela vai ser posicionada dentro de algum tipo de veículo, né? Isso pode ser uma ambulância, isso pode ser uma aeronave de diferentes tipos, né? Isso pode ser uma embarcação, né? Enfim, então é um tipo de equipamento que a gente consegue exemplificar mais facilmente, né? Como ele pode abranger diversas situações, né? Só para chutar a bola para o Plínio, só para entender esse ponto, Roberto. Então vocês têm diferentes soluções, considerando níveis distintos de investimento e de tecnicidade para uso, para poder acomodar isso em regiões que têm mais capacidade financeira e menos capacidade, é isso? Sim, é claro que no mundo do marketing a gente sabe que não existe uma solução única para tudo, né? Também trabalho com marketing, posso dizer nesse sentido, que a gente tem que encontrar para os segmentos existentes uma solução específica, uma proposta de valor específica para aquele segmento, né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, a gente procura fazer isso na melhor forma possível e, obviamente, aproveitar as sinergias que possam existir também entre esses segmentos. Às vezes, um equipamento ele é mais simples, então ele acaba estando presente em ambientes hospitalares completamente diversos, da mesma configuração. Isso também é possível. Muito bem. Inovação e tecnologia nesses produtos. A minha pergunta é a seguinte: como é que é pensado todo esse processo de desenvolvimento? Vocês têm um setor de pesquisa, desenvolvimento, Sim. vocês compram essas tecnologias, como é que funciona isso? Beleza. Então, nós temos uma estrutura de P&D, né, dentro da empresa bastante robusta, com expertise também, né, reconhecida, né, na indústria. Também um parêntese, em 2014 a gente ganhou um prêmio de Saúde Inova, né, pela nossa incubadora híbrida, a Dueto, né, que foi o primeiro tipo de equipamento desse tipo no Brasil, né, que ela funciona tanto quanto uma incubadora quanto um berço aquecido no equipamento só, né, 2 em 1. Mas essa área de P&D, ela é composta por engenheiros, principalmente de diferentes áreas, né, então engenheiros ali com uma maior especialidade mecânica, de software, elétrica, entre outras áreas de conhecimento. Essa área, por sua vez, ela não atua sozinha, ela atua em conjunto com a área de marketing, com a área comercial, né, com a diretoria. Como o nosso setor é um setor bastante regulado também, os inputs, né, regulatórios também de qualidade são fundamentais, né, então tudo isso é feito, é um trabalho de várias mãos ali, num processo de desenvolvimento, né. Só que o processo de captura de valor, ele acaba entrando, né, pelas áreas que têm interface direta com o consumidor. Por isso que a gente costuma aplicar pesquisas, né? A gente sempre tem uma escuta ativa em relação ao mercado, as necessidades dele, para transformar aquilo, né, em soluções e aprimorando eventualmente Vocês têm também. patentes? Temos, né? Nós tivemos mais do passado, mas ainda temos também algumas ativas, né? Muito bem. Eu só emendando uma aqui, assim, quinta geração, empresa familiar, não é isso? Um negócio em expansão. Como é que é essa gestão aí? Sucessão familiar nunca é fácil. Sucessão familiar. Olha, a família ela trabalha bastante integrada, né, hoje, então eu trabalho muito próximo com o meu avô, Djalma, né, e ao mesmo tempo trabalho também com a minha mãe, com o meu pai e o meu irmão, cada um com a sua área ali de especialidade, né. O Rubens, o meu pai, é o superintendente comercial da empresa, eu sou gerente de marketing, o Djalma é o sócio proprietário, diretor também, a Karen, que é minha mãe, também é diretora, né, então a gente, obviamente, né, é desafiador você conciliar, aliás, você evitar, né, de confundir o ambiente familiar com o ambiente profissional. Mas isso é uma responsabilidade que a gente assumiu e pensando sempre no bem da empresa, a gente procura sempre se policiar para não deixar com que as relações familiares atrapalhem o andamento, a gestão do negócio, né? Então, não é fácil, é claro que não é fácil, mas todos nós estamos alinhados pensando no que é melhor para a empresa e no final do dia, no que é melhor para a saúde, né? Para os recém-nascidos, para os usuários também dos equipamentos, né? Para os profissionais da área da saúde. Nesse setor, Roberto, vocês acompanham assim a projeção de market share? Como é que vocês estão em relação ao mercado? Olha, em 2011 foi feito um levantamento, né, por um jornal, né, que apresentou também ali, no caso foi a Veja São Paulo, em 2011, ela apresentou um market share
que hoje, sinceramente, eu já não sei se ele se mantém, né? Que era em torno de 90% no estado de São Paulo e 80% no Brasil. Por isso que eu estou falando que é uma coisa a se questionar, obviamente, né? Uma outra pesquisa, por uma instituição também de prestígio, mais especializada ainda mais em pesquisa de mercado, né, uma entidade internacional inclusive, indicou, né, a nossa participação em 40% dos equipamentos médicos voltados para a neonatologia ao redor do mundo. Né? Então, 40% ao redor do mundo. Isso, dos equipamentos de neonatologia. Então, assim, tudo isso são estimativas, né? Elas precisam ser sempre revisadas e atualizadas. Né? Essa segunda que eu falei, ela é mais atual em relação à primeira. A primeira dizia respeito apenas ao cenário nacional, né? Fato é, hoje, ao público que está assistindo, né, os hospitais que vocês tiveram filhos ou vão ter filhos, ou que vocês nasceram... Isso eu sei. É raríssimo entrar numa maternidade que não tenha... Então, ela vai ter algum berço aquecido, vai ter uma incubadora na UTI, algumas incubadoras. Né? É um parque, né? É uma base instalada muito grande que a gente tem realmente, que foi sendo construída ao longo dos anos. Né? Inclusive, um dos nossos desafios também é atualizar essa base instalada. Né? Nós temos equipamentos que funcionam há mais de 20 anos. Né? Eles estão em funcionamento. Né? Do ponto de vista de qualidade, isso é ótimo. Né? Do ponto de vista de marketing, isso é um desafio, porque a gente precisa atualizar essa base. Né? E eu preciso convencer meu cliente, olha, essa tecnologia aqui ela já foi atualizada. Né? Houve uma atualização também nas normas, tudo mais, as normas que são aplicáveis ao atendimento, né, dentro do ambiente hospitalar, enfim. Então isso é um desafio, é uma coisa que a gente também trabalha em paralelo aí. Roberto, você falou da fábrica de vocês na Índia. Como foi esse processo de internacionalização da produção e o quanto ela produz para a Fanning hoje? Beleza. Então, o processo ali de estruturação da fábrica na Índia, né, em Bangalore, foi um processo de greenfield, né? Nós assumimos ali, na época, cerca de 10, 11 anos atrás, não me recordo exatamente. Eu não trabalhava na empresa até então, né? Eu entrei um pouco depois. Mas, basicamente, a empresa, com capital próprio, levantou ali uma operação na Índia, né? Em Bangalore. Antes, tivemos um escritório também em Nova Delhi, né? O qual foi fechado. E aí, no caso, optaram ali por manter ali o trabalho, a operação industrial na fábrica mesmo, em Bangalore, né? Que eu estive lá recentemente, inclusive. E, basicamente, a operação que nós temos na Índia, ela é o suficiente para atender o mercado indiano, né? É feito também um trabalho, né, de monitoramento, né, e alinhamento também corporativo, né, das estratégias corporativas Brasil-Índia, né? Um intercâmbio também de informações e conhecimentos, é uma coisa que acontece também, né, no dia a dia. Né? Então, por exemplo, na minha equipe da área de marketing e CRM, nós temos contato também, né, muito próximo com a equipe de lá, né, pensando também em desenvolver ideias em conjunto e tudo mais. A ideia é que a nossa operação da Índia se torne algo maior e que também passe pelo seu próprio processo de internacionalização. Né, e, eventualmente, testando um modelo bem sucedido, que a gente precisa definir, a gente consegue replicar esse modelo em diferentes localidades, respeitando, obviamente, as particularidades de cada região. Então, essa é um pouco da visão que a gente tem para a operação na Índia. Interessante, eles montaram a fábrica para atender o mercado local. Não precisa exportar, né? Já está produzindo. Exato. Lá. Mas, por exemplo, hoje, se eu tenho um país ali muito próximo da Índia, eu ainda exporto do Brasil. Né? E isso é uma coisa que a gente quer mudar. A gente fala, não, peraí, pô, a Índia tá lá. Sim, né? a logística Ela é precisa... muito... Exatamente. A questão é que o mercado indiano, ele é tão grande, né, que lá também nasce um bebê por segundo. Sim, né? a demanda é enorme. É uma demanda também muito grande. Então é necessário uma boa visão, né, corporativa sobre como traçar esse caminho. Né? Não basta ter só a visão, mas tem que ter uma estratégia também que seja factível para multiplicar, para agregar valor, né, no caso. E o assédio do mercado financeiro, de empresas querendo investir, comprar o negócio, como é que isso funciona? Nós já tivemos ofertas, né, de empresas, né, querendo apresentar ideias, né, de M&A para nós no passado. Empresas gigantes players, né, da área da saúde já quiseram, né, adquirir a nossa empresa no passado. Né? Todas essas ofertas, obviamente, foram recusadas. Até hoje, nós mantemos o controle familiar. Né? Agora, soluções em equity, né, são coisas que podem ser pensadas, né, de diferentes formas. Né? Então, isso é uma coisa que, obviamente, né, a empresa ela tem que ter ali um canal, né, para receber esse tipo de informação, mas fato é que no passado
ela já teve sim tentativas, né, de outras empresas, né, de participar do negócio, vamos dizer assim, né. E agora, das instituições financeiras, né, seja no Brasil e afora, existe sim também um interesse genuíno ali de oferecer, né, serviços, né, para a empresa. Aqui no Brasil temos também uma gama aí de parceiros, né, nesse sentido, nessa área, né. Uma curiosidade aqui para falar, para quebrar o gelo um pouquinho, né? Desde a época da minha graduação, eu tenho amigos que foram trabalhar em diversas instituições financeiras, né? Internacionais, os caras estão toda hora querendo oferecer. Só que aí eu falo, olha, isso aqui eu sou o gerente de marketing e CRM. Você tem que falar com o Djalma. Mas essa seria a minha pergunta. Como você se preparou para assumir o negócio da família? Olha, dentro da sua área de atuação, sim. né? Eu me especializei na área de marketing CRM, né? Mas obviamente eu tenho um trânsito muito grande entre as outras áreas da operação, né? Eu preciso ter, porque a gente está pensando nos próximos 100 anos da empresa. Então, a ideia é que a Fanning ela se profissionalize na gestão e que, mesmo sendo uma empresa de controle familiar, que ela se posicione como uma empresa com governança, né? E profissionalizada, né? Em termos de gestão. Então, respondendo a sua pergunta, a forma como eu lido com isso é participando também ativamente, né, das decisões estratégicas da empresa e mantendo um canal de comunicação, né, aberto com outras áreas, né, enfim. Como a área de marketing é uma área bem transversal também, né, do negócio, é inevitável ter uma interação com diversos players dentro da organização. Sim. Então, isso acaba facilitando um pouco também. Roberto, muito legal ver a história da Fanning, ver a história da 5ª geração na empresa lutando e vocês pensando nos próximos 100 anos, que tem tudo a ver com Encontros do Futuro. Obrigado pela presença, foi nota 10 ter aqui. Obrigado, eu agradeço aí, pessoal, pela participação.